você perder, atrasar alguma coisa. Exatamente. Às vezes pode ser algum livramento que Deus lhe deu e a gente não entende, né? Nunca fico chateada. Antes eu já fiquei muito, mas hoje em dia não, porque eu entendo que pode ser alguma coisa que não era para me pegar aquele ônibus. Alguma... Hã? A gente escuta tanto depoimento. Isso. Você pegou a avião, não segundo pegou aquele avião saiu. Acordou cedo, se programou tudo direitinho, não deu certo, alguma coisa poderia acontecer. Foi igual quinta-feira. Quinta-feira eu saía quando era 20h40. Era 11h07. Quando chega na parada, Professora, não Oi. espera de nada. qual é a página do livro? Tenha calma, mulher, ainda vou começar. Tá bom. É o que, querida? 20, 21. Quinta-feira, uma parada não passou. Peguei o primeiro, que passa de 7. Sim. E veio passar a outra ia dar 7h40. Aí eu desisti. Pois é. E eu toda perdida, porque ela estava online, ela deu Oi? quinta-feira, eu não estou aí eu estava toda perdida, porque online já fazer o quarto aula do outro No outro livro, foi. Aí eu fiquei Foi porque quando eu peguei essa pauta aqui, tá com o livro de saúde e seus cuidados. Eu também percebi, mas como estava na pauta, aí eu dei o que estava aqui. Mas aí, quando terminar isso aqui, vocês começam. o que ela está falando, que é isso? Vamos lá, né, gente? Bom dia oficialmente. Bom dia. É um prazer estar com vocês nessa manhã de quinta-feira, dia 29 de outubro, né, de 2020. Nós estamos já quase finalizando o ano de 2020. E aí eu queria saber de vocês se o ano de vocês foram produtivo ou não. Produtivo não foi não. Agora, o porquê não foi produtivo? Porque muita gente não trabalha, né? Pelo quê? Muita gente não se empregada. Mas tiveram muitas oportunidades de emprego também. Não foram tantas. Ainda tem desempregado até hoje ainda. Oi? Tem desempregado até hoje ainda, cara, pandemia. Gente, eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoa. Existe o pessimista e o otimista. O pessimista é que vê dificuldade em todas as situações, principalmente nas complicadas, nas difíceis, né? Não foi um ano fácil, não está sendo um ano fácil, mas existem coisas, né? Existem momentos e situações que faz com que a gente repense até alguns atos, algumas atitudes, entre outros pontos, né? Você fala do desemprego. Existem pessoas desempregadas, como todos os anos já existiu, como também existiu pessoas que superfaturaram nessa época. Pessoas que abriram negócios, pessoas que... todo domingo de manhã existe aquele programa que é Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Eles todo domingo trazem novidades de pessoas que estão faturando muito mais do que faturaram a vida todinha nesse tempo de pandemia. Então, seja um otimista, veja as oportunidades, mesmo da dificuldade, né? Então, isso leva para a vida de vocês. Às vezes tem pessoas que arranjam um emprego, mas não é de cuidador, eu não quero. Mas está desempregada. O que aparecer é lucro quando a gente está desempregado, né? Mas o pessimista pensa logo o quê? Não é da minha área, eu não sei o quê, e assim vai e não vai trabalhar. E o otimista não. Eu consegui um emprego, eu vou trabalhar. Então sejam os otimistas. Gente, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 3 do material de vocês. Página 20, e também nós iremos trabalhar o capítulo 4, que nós iremos trabalhar dois assuntos hoje, que é o autismo e a esquizofrenia. São dois assuntos bastante importantes para a gente conhecer um pouco mais. Por quê? O autismo está sendo muito falado hoje em dia, né? Mas muitas pessoas ainda não entendem o que é o autismo, não sabem o que é o autismo, como é que o autismo se manifesta em uma criança ou até mesmo num adulto, entre outros pontos que é de extrema importância a gente conhecer. Porque hoje em dia está cada vez mais aumentando os diagnósticos precoces de crianças autistas, né? E muitas vezes as pessoas não sabem como resolver, como conviver com essas pessoas. E aí a gente vai aprender um pouco mais sobre
o aspecto autista e também a esquizofrenia, certo? Então, o material de vocês, capítulo 3, página 20. Quem gosta de acompanhar o material, fique à vontade, porque tudo que tem aqui é retirado do material de vocês. Eu até indico vocês ir acompanhando com o material, porque é uma forma de vocês ir lendo e tendo toda essa marcação que vocês precisam fazer, certo? Na aula anterior, nós falamos sobre 2 tópicos bem interessantes, que foi falando sobre saúde na infância e saúde na terceira idade, né? A gente viu o quanto é importante a gente manter uma criança com os princípios, com alguns valores, né? Que isso vai levar para a vida adulta, né? A gente viu o quanto é importante manter uma rotina na vida de uma criança e a gente também viu alguns marcos importantes na infância. A gente viu que uma criança de 0 a 3 anos, ela de forma alguma consegue se virar sozinha, né? Essa criança justamente ela necessita de um adulto para ajudar ela a se alimentar, a tomar banho, ficar em casa, porque uma criança de 0 a 3 anos ela não tem condições mínimas de ficar sozinha e passar um dia só, fazer seu alimento, cuidar das suas nada, né? E a gente também viu sobre a evolução da porcentagem aí, do quadro da estatística que o IBGE fez, da evolução da terceira idade aqui no nosso país. Nós sabemos que o Brasil em 2004 era um país de jovens, pessoas jovens, de 15 até mais ou menos seus 30 anos, no máximo 50, era um país considerado de população extremamente jovem. As pessoas quando chegavam a 70 anos já estavam já no final da vida. E hoje não. A gente vê pessoas com 70 anos esbanjando saúde, né? Tem muitos idosos com 50, 60 anos, 50 não é idoso, né? Mas com 60 não é idoso. A partir de 60 anos, tem muitos idosos com 65, 70, 80 que esbanjam saúde para muitas pessoas de 20, 30 anos. Eu conheço a senhora vai ter 76, aí quando ela vai se referir a velha, ela fala que eu estou ficando velha. Mas é desse jeito mesmo. E aí a gente falou sobre as grandes modificações que também isso vai tendo na nossa sociedade, né? Até deu um exemplo da questão da aposentadoria, que as pessoas estavam reclamando demais, as pessoas não buscam entender o porquê da modificação dessa aposentadoria, né? O país ele precisa estar equilibrado para não falir. E esse equilíbrio tem que ter umas modificações. Não é só no Brasil, é em vários outros países também acontece isso. Eu dei até o exemplo do Reino Unido, né, que quem começar a trabalhar agora em 2020 vai ter que trabalhar até os 70 anos de idade. Né? Então não é a modificação só aqui, mas também em outros países. A gente viu sobre os fatores que interferem na saúde da terceira idade. E eu queria perguntar a vocês se vocês lembram quais são esses fatores que interferem justamente ao idoso a não ter uma boa qualidade de vida. Pode chutar, viu? Né? Os atos de vida. Que atos são? Mais um nome? Cristina. Cristina, quais são esses atos? A alimentação, não dormir bem, só do exercício. Isso. São os principais, né? São os principais. Então a gente viu que 51%, se eu não me engano, dos fatores de risco que tem no material de vocês, dizem que é os hábitos de vida. Gente, hábito de vida é algo que vocês têm controle. É algo que vocês podem modificar. Eu não posso modificar a minha genética. Então, se eu tenho predisposição em desenvolver algumas patologias pela questão do meu DNA, dos meus antepassados, por exemplo, meu pai e a minha mãe, que tem alguma patologia que pode passar para mim, isso eu não posso mudar. Isso não é escolha minha. Mas os hábitos de vida como alimentação, sedentarismo, isso sim eu consigo mudar. Isso vai depender apenas de vocês e mais ninguém, né? Então a gente falou bastante sobre isso na semana passada. E hoje nós iremos aprender sobre o que é o autismo. Hoje vocês precisam sair com isso aqui na cabecinha de vocês, certo? Quero que vocês absorvam esse conteúdo. O que é o autismo?
Como identificar uma criança autista? Como é que eu sei que essa criança ela mostra alguns detalhes de uma criança que é autista, né? Cuidados que vocês, criadores, devem ter com essas pessoas, né? Qual é a melhor forma de trazer o serviço de vocês para uma criança autista? Então, esses são os pontos que a gente vai trabalhar aí. Vocês que estão em casa, estão conseguindo ver o slide? Sim, professora. Tá? Qualquer coisa vocês podem ir falando, certo? Certo. Qualquer dúvida, qualquer movimento aí, vocês falem, que a gente vai aqui trabalhando juntos. Gente, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês sabem o que é o TEA. Já ouviram falar sobre o TEA? Conhece alguém que tem o TEA? Deixa eu ver o falar, é. Pouco, acorda! Se não sabe, economia que não sabe. Eu sabendo. É o quê? Não sabendo. Não sabe, a corrida, professora, eu não sei, mas não vai estar lá, eu penso que você não estou nem aí pro que eu estou Eu falando. acho que a criança é autista. Não é estranho essa sigla, só que eu não estou conseguindo lembrar. Não está conseguindo lembrar, né? E aí, alguém mais tem alguma coisa para falar? Cristina? Não. Eu conheço uma criança autista, mas não sei o que tem. O TEA, gente, o TEA significa transtorno do espectro autista. O autismo, né? Só que a gente chama de transtorno do espectro autista. Esse é o nome que a gente fala do TEA. E aí a pergunta seguinte é se vocês conhecem alguém com esse transtorno. Não, a gente acha que é, mas não tem certeza. Porque a minha vizinha com o neto dela, acho que ele é autista. Porque ele não é. Transtorno do espectro autista. Porque ele não olha pra você, você fala com ele nem. Espectro. Criança, todo dia você fala com ele, ele não atende você. Gente, então vamos lá, né? Vamos falar aqui um pouco mais sobre esse assunto. Não sabe o que é. O autismo, ele é conhecido cientificamente como transtorno do espectro autista, que é o famoso TEA. É tanto que as mães, que é muito envolvida nas causas do autismo, eles sempre dizem, meu filho ele tem TEA, né? E aí se você não souber que é o autismo, você fica, meu Deus, o que é TEA? Né? O que é TEA? E até justamente as siglas de transtorno do espectro autista. É uma síndrome caracterizada por problemas na comunicação, na socialização e no comportamento, geralmente diagnosticada entre 2 a 3 anos de idade. Então, professora, o autismo, ele é um transtorno que afeta o desenvolvimento da criança, isso. Afeta o desenvolvimento tanto da comunicação, a criança ela tem dificuldade em se comunicar, como também na socialização. Ela não consegue ser tão sociável. Às vezes ela nem gosta tanto de ser sociável, né? E também no comportamento, eles demonstram muitas atitudes não tão comuns como a gente tem costume de visualizar, certo? E aí, geralmente, essa criança ela pode ter o diagnóstico dela precoce, bem mais jovem, ou bem mais precoce, né? Mas a partir dos 2 a 3 anos é que a gente tem mais aí esse diagnóstico com mais facilidade. Por quê, professora? Se o autismo, ele hoje em dia com a tecnologia, as pessoas assim que nascem já têm os diagnósticos de quase tudo, né? Fazem os exames do olhinho, da orelhinha, quando menos espera já tem os diagnósticos de muita coisa. Por que do autismo a gente tem mais facilidade de diagnosticar a partir dos 2 anos? Alguém poderia dar a sugestão do porquê? Acredito que pelo desenvolvimento da criança não ser o comum da criança normal. Tudo bem? É nessa linha aí mesmo do pensamento. Exatamente. O meu nome, transtorno, né? Aqui, ó. Transtorno. Exatamente, Cristina. Existe um detalhe
bem interessante sobre o diagnóstico da criança autista. Por que não quanto antes? Mães que já têm outros filhos conseguem ter um diagnóstico bem mais cedo. Por quê? Porque começa a observar desde muito jovem, né, que a criança tem alguns comportamentos diferentes. Mas mães de primeira viagem muitas vezes não conseguem ter essa sensibilidade. Eu tenho uma filha de 18, aí ela falou com de 7 a 8 meses. E tem uma de 3 agora que só veio falar depois de 1 ano. Aí o povo fica dizendo, não compare uma criança com a outra. Eu não costumava não comparar, mas se ele dizia algo, ele veio e falou de algo, porque realmente ela tinha dificuldade. Mas a mãe sempre sabe, né? A mãe sempre tem uma suspeitinha que sempre é verdadeira, né? Fazer igual a minha mãe, coração de mãe nunca se engana, né? Por aí. Porque depois, a partir dos 2 anos, pela questão do comportamento, a criança com menos de 2 anos, o comportamento dela a gente não consegue diferenciar. Por quê? Porque ele está se desenvolvendo, é tudo muito novo. A criança não tem a obrigação de brincar com outros coleguinhas. A criança não tem a obrigação de prestar atenção, de manter contato visual. Então isso, muitas vezes, não consegue ser observado quando é de meses, quando tem 1 aninho, né? Porque a criança dessa faixa etária é bem mais levada mesmo, isso é normal, né? Mas a partir dos 2 anos a gente já consegue ter uns traços bem fortes aí do autismo. Por que eu disse que mães que já têm outros filhos? Não é nem pela questão da comparação, porque cada um responde de uma forma diferente. Eu acho que quem tem mais de um filho aqui sabe que cada filho é diferente um do outro, né? Por mais que seja a mesma criação, por mais que tenha tudo do mesmo jeito, mas são diferentes porque são personalidades diferentes. Mas o autismo, quando uma mãe já tem um outro filho, consegue observar desde pequenininho, porque pequenas coisinhas que eu vou falar mais à frente, a mãe consegue observar. Diz, poxa, fulaninho com tal idade não tinha esse comportamento, que é atípico da criança naquela idade. De primeira viagem, talvez não tenha essa sensibilidade de achar que aquilo é diferente para aquela idade, certo? Deu para entender até aí que o autismo, ela é uma síndrome que atinge o desenvolvimento de uma criança. Não é a questão de um transtorno mental, não é. Transtorno mental é uma coisa. Transtorno que afeta o desenvolvimento é outra, certo? Porque não é transtorno mental. Existem várias crianças, né, autistas que são extremamente inteligentes. E o autismo ele tem níveis, desde nível mais leve, que muitas vezes é imperceptível, às vezes é uma coisinha boba, que muitas pessoas há alguns anos atrás têm o autismo, mas não sabem o diagnóstico, né? Por quê? Porque é uma coisa muito leve. E tem os mais, o regular e o mais grave, o autismo bem mais, quando ele é bem mais acentuado. A filha de Débora é um sofrimento muito grande para aquela mãe. E ela aí, diz, ela se machuca. Ela tem dois que ela passando todinha gritando, você não pode fazer nada. Se quiser ficar perto dela, você não pode pegar ela, tá? É pior. Se você pegar ele, Ela se mas fala você assim, tenta acalmar ele, é mas ele horrível, vai ela se sofre estressa, muito, se ela joga. Ele, a criança com autismo, ela não é tão sociável. Ela chega pra você, ela tá ali com você, do nada ela sai de perto de você, você não pode encostar perto dela. A gente tinha um aluno ano passado que ele tinha autismo. Do Sandro. Aí eu fui em sala de aula, só que a criança que eu auxiliava era outra, ela tinha outra síndrome, mas tinha um também que tinha autista. Eu acho que ele não gosta muito de mim, porque ele chegava para bater no menino, eu sempre dizia, Arthur não pode fazer isso, Arthur não pode bater no colega. Ele pegava a auxiliar dele, uma senhorinha com 50 e poucos anos, ele pegava assim, ela que se diz que é senhorinha. Desculpa, eu tenho 52. Minha filha não parece. Não sei se é porque tá com a massa, mas não parece. Não tem ninguém no mundo que tem 52 não. Aí eu comecei achando salvo até agora, tem 17. Olha aí, tá vendo? A gente Depois dava, você passa a fórmula. a gente dava atividade para ele, ele não aceitava. Aí ele ia lá, ele pegava uma folha de papel, aí a gente deixava as coleções assim numa matéria em cima da mesa, ele ia lá e escolhia o que ele queria. Aí ele ficava lá, ficava. Quando ele pintava, ele chegava perto da gente, aí dizia, ele me chamava, era aí mostrava. Ele fazia cada coisa ali, com 4 anos. Mas é tudo no tempo deles. Eles não conhecem, se você contrariar, é pior. Bem no tempo deles. E aí, eu trouxe dessa figura, né, que fala aí sobre a mãe patinha e os seus filhinhos.
né, que diz o seguinte: o autismo ele é apenas uma maneira diferente de ver o mundo com o jeito único de ser. Né? Cada um de vocês tem uma forma de pensar diferente, cada um de vocês tem um jeito de agir diferente. O autismo é do mesmo jeito. Eles têm um jeito ativo de ver as coisas. Né? E isso faz com que eles fiquem. Bom dia, podem estar. E é justamente isso que traz, né, a diferença do autismo. É uma criança que fisicamente é perfeita, né, por isso que não é diagnosticado já desde precoce, perfeitamente. Quem vê isso que as mães mais sofrem, porque quem vê uma criança autista não já vai logo julgando achando que não é. Por quê? Porque a criança não tem nenhuma deformidade visual, né? Você olha e diz que essa criança tem algum problema. Né? Às vezes ela acha que é malcriação, exatamente. E eu acho isso um absurdo, porque as pessoas deviam praticar muito mais a empatia. Você se colocar no lugar do próximo dos Mas julgamentos. também que tem mais, mas vou ter 4, 5 filhos, não tem esse problema. Quando vem muito esse tipo de problema, eles acham que é uma criação, porque os outros 3 não têm. Então, por que eles estão assim? Quando eles têm a valorização, Não, mas muitas vezes não adianta eles acharem que é malcriação. É pela a ignorância mesmo de não saber. Pessoas leigas que realmente não sabem do que se trata, né, o transtorno. Muitas pessoas não conhecem o autismo. Ele está sendo falado de uns 10 anos para cá, minha gente. Antigamente, qualquer pessoa que tivesse um comportamento diferente era considerado doido. São doidos, né? Qualquer pessoa que tivesse um comportamento anormal do que o típico era considerado doido. Então, hoje, né, mais ou menos 10 anos para cá, que a gente está vendo falar bastante sobre o autismo. O autismo é muito novo. É tanto que é assuntos que agora que as pessoas estão indo para a televisão falar, agora que está tendo leis que dão alguns benefícios para o autismo. Por quê? Porque agora que isso está tendo um impacto na sociedade. Antes ninguém se importava. Tem mães que tem pais que não aceitam. Eu não vou muito longe. Eu tenho um sobrinho, professora, que o menino só Jesus na causa. Ele tem, acho que é 4 anos que a Ariadne só tem. Ele já foi encaminhado para. Tem muito para psicóloga. Diretamente da escola. A escola que encaminhou ele. Só que assim, nem o meu sobrinho aceita, que é o pai dele, nem a mãe aceita. É que a gente. Mulher, não é porque ele seja adulto. A gente está vendo o comportamento de Ariadne e está vendo o comportamento de outras pessoas. Tem hora que a mãe dele dá cada porrada. Nesse que eu estou dizendo agora? E só ela estava lá em casa, ela deu um tapa no braço dele, que se fosse eu tinha chorado. Eu deixei ele fazer assim. Sai cobrir até consciência essa criança. Mas muitas vezes a mãe observa, percebe as diferenças, mas não quer aceitar. Não aceita. Muito acontece demais. Demais. Isso é bem a nossa realidade. Você quer colocar sua cadeira aqui na frente? A gente faz chamada, quer? Gente, então aqui tem alguns sintomas bem característicos do autismo e quando a gente começa a observar, a gente vai tendo a certeza que essa criança tem algum comportamento que podem trazer aí, né, os traços do autismo. Então nós temos a dificuldade da interação social, certo? Vocês adoram uma foto, né? Pra gente escutar melhor você, prestar atenção em clicar um pouco no YouTube. Eu vou no YouTube. Então vou do meu pergunto lá. Tá aqui no cantinho. Ok? E a gente não escuta bem, mas presta atenção. Eu não fazia nada, é melhor. É porque em casa não tá lá, não tem só tirar o fruto da série. Né? Gente, então nós temos aí a dificuldade na interação social. Como é que é isso, né? O paciente, o autista, ele não consegue manter contato visual. Você fala com ele está com um olhar distante, ele olha para cima, ele olha para baixo, ele olha para o lado. Mas manter o contato visual, como eu mantenho com vocês, eles não mantêm, né? E isso é um
falando com ele, mas ele não consegue manter justamente esse contato visual, certo? A expressão facial do paciente também é diminuída, eles não são de demonstrar muitas emoções, é uma coisa mais ativa, mais, né? Eles conseguem demonstrar mais emoções quando eles estão com medo, quando estão com dor, que aí eles choram bastante, tem uns que batem, né? Mas para eles sorrir, com mímicas faciais, essas expressões são bem diminuídas para uma criança autista, certo? Gestos, dificuldade em fazer amigos, como eles não gostam muito de socializar, eles têm essa dificuldade em realmente, com licença aqui, que eu acho que tem alguém querendo entrar. Opa, tem. Suzana Silva. Né, Suzana Silva? Suzana Gomes Moura Silva. Seja bem-vinda, Suzana. Tudo bem. E aí, nós sabemos que eles têm dificuldade em expressar emoções. Eles mostram as emoções deles, mas de uma forma que não é tão típica do normal. Então, por exemplo, se eles estão felizes, a forma da gente demonstrar felicidade, às vezes, é rindo, né, com aquele gesto mais carinhoso, às vezes até um abraço, alguma coisa do tipo. A criança autista, muitas vezes, elas demonstram de um gesto diferente, às vezes elas pulam, às vezes elas batem as mãos, né, alguns têm alguns tiques, e isso é característico do autismo, né? Também tem esse detalhe, são várias modificações, né? E eu vou falar um pouco mais sobre essa questão dessas modificações. Então, um sobrinho que hoje está com 10 anos, e a minha irmã não aceita, mas ele tem todas as características. Ela fica É tão ruim quando a família não aceita. Quando ele está bem, ele fica assim. É. É a forma de demonstrar. De E a gente- expressar. A gente nota, mas ela... É tão ruim quando a família não quer aceitar a criança autista, porque a criança perde tanto, a criança perde em ser desenvolvida, porque se eu percebo que a criança ela tem autismo, essa criança ela precisa o quanto antes ser trabalhada com equipe, porque se a criança tem dificuldade na fala, aí vai ter equipe uma fono, às vezes a criança tem dificuldade numa aprendizagem, vai para a psicopedagoga, e entre outros pontos que ele precisa ser acompanhado, psicólogo, e quando a família quer ignorar, a criança ela perde muito isso. Um ponto bem interessante que eu tenho para dizer para vocês é que uma criança de 0 a 3 anos de idade, ela está na fase de amadurecimento dos neurônios. O que é isso? De 0 a 3 anos de idade, a criança ela aprende tudo muito rápido. Tudo muito rápido. De 0 a 3 anos, qualquer criança que nascer com uma patologia tem que ser diagnosticada o quanto antes e tem que começar as terapias o quanto antes. Porque de 0 a 3 anos, os neurônios dessa criança vai começar a amadurecer. E essa criança vai captar tudo que vai ser ensinado. A partir daí, a criança vai aprender? Vai, mas é um pouco mais lento. Por quê? Porque passou da fase do amadurecimento dos neurônios, né? Então, quando a gente diz, a criança tem uma suspeita de tal patologia, de tal transtorno, corre para começar o tratamento dessa criança o quanto antes. Porque os resultados será bem mais rápido e melhor se for feito nessa faixa etária de idade do que quando se passa de muito tempo, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava lá no CRI, quando eu estagiei lá no CRI, no Centro de Reabilitação Infantil aqui perto do Bosque dos Namorados, eu atendia 7 crianças semanais, todos os dias. E aí, eu tinha uma criança que tinha microcefalia. Ela tinha muitas coisas comprometidas, mas ela estava sendo acompanhada pelo CRI desde os 6 meses de idade. Então, desde que a mãe dela descobriu que ela conseguiu a vaga, ela não falta, ela é presente todos os dias no tratamento da filha dela. Então, ela poderia ter várias outras sequelas, né, vários outros problemas em sentar, em se locomover, em vários outros detalhes. Por quê? Porque a microcefalia ela traz essa característica de dificuldade motora, mas a criança dela não. Na época ela tinha 1 ano e 2 meses, ela fazia muita coisa que ninguém achava que ela poderia fazer. Mas por quê? Porque ela foi precoce para o tratamento.
Ela começou desde cedo e o resultado veio né, de acordo com os esforços que a mãe fazia. Porque a criança não pode vir sozinha. Vocês lembram que ela depende, de 0 a 3 anos, depende absolutamente de alguém, né? Então não tem como ela chegar e fazer alguma coisa só. E aí eu peguei outro caso de um interior chamado Lagoa Salgada, de uma criança que tinha 7 anos. Nem o diagnóstico da síndrome que ele tinha, a família não sabia. Sabia que ele era especial. Por quê? Porque ele não andava, não falava, e ele tinha características, ele tinha 7 anos, e ele tinha características já de adolescente, espinha, pelos pelo corpo, voz grossa. Mas a gente sabia que ele ia passar pelo geneticista para saber qual era a síndrome dele, né? Que ele vai fazer todo um exame de genética e algumas outras coisas para saber. Mas depois de 7 anos de idade, minha gente, eu passei lá quase um ano, a criança ganhou pouquíssima coisa, comparada à dimetocefalia, que é entre um caso e outro, né? A dela poderia ser muito mais, ter muito menos evolução do que o dele, mas não, por quê? Porque o dele estava tardio, tinha 7 anos já, né? E ainda mais a criança passava o dia todo dentro de uma rede, então até deformidades corporais a criança com 7 anos já estava começando a ter. Porque criança, nem só uma criança, mas nenhum deficiente pode passar o dedo dentro de uma rede, né? Tem que ter o quê? A cadeira especializada para aquele paciente, né? Para justamente não perder aí, nem chegar a ter deformidades pelo corpo. Então, por isso que eu digo, prestem atenção. E vocês que são cuidadoras, muitas vezes vocês vão chegar para a família para dar esse aviso, né? Porque tem família que realmente não são, às vezes não querem aceitar e às vezes não são nem atentos a perceber que essa criança tem algo que seja um pouco diferente das outras crianças, né? E se vocês observarem isso, né, vocês precisam chegar para essa família e conversar. Não é chegar dizendo, nesse não tem autismo, não é tão invasivo assim, mas é conversando. Olha, dona Maria, pode ser a mãe da criança, dona Leite, quem for, né? Eu acho que Júnior deveria ir no psicólogo. Por quê? Aí você vai explicar o porquê. Por causa disso, eu percebo que ele não gosta de barulho, ele não gosta, ele é muito seletivo com comida, porque o autismo ele é bastante seletivo com comida, né? Ele não mantém o contato visual, e isso pode ser alguma indicativa de alguma outra síndrome. Eu aconselho a senhora levar ele no psicólogo. Ele tem né? dificuldade de comer. Tem, eu vou falar sobre isso. Tem muita coisa aí que a gente vai ver agora. Não é fácil conviver com uma criança autista, é extremamente cansativo e eu vou explicar a vocês o porquê. Professora, Oi! eu cuidei de uma de 2 anos até os 5 anos. E ele era assim, ele não gostava de barulho, sabe? A gente tinha que ter um cuidado muito especial com É ele. verdade, Cleusa. Aí ele foi embora. Com Aí eu 5 não anos. sei como ficou, porque a família não procurava, sabe, a cuidar direito. Procurar médico, essas coisas. Só que ele foi embora para Bahia, eu perdi o contato. Complicado demais. Mas é muito bom a gente cuidar de uma criança assim. Sim, Eu pelo menos gostei, entendeu? sim. Verdade. Vocês botam à prova realmente o que vocês aprenderam e qual é a função real de vocês no cuidado, né? Porque muitas pessoas acham que para ser cuidador é a coisa mais linda e simples da vida, e não é. Vocês são desafiadas todos os dias a mostrarem o melhor e se reconstituírem, né? Destruir aquela imagem que vocês têm e reconstruir todos os dias o pensamento de vocês. Gente, então, ó, existe o prejuízo na comunicação como dificuldade em iniciar ou manter uma conversa. Eles não contêm esse ato de conversar ou manter uma conversa, um diálogo. Uso repetitivo da linguagem. Muitas vezes eles falam muitas vezes a mesma coisa. Então, por exemplo, eles gostam do nome, gostam do nome caneta. Tudo que eles querem falar é que dizer caneta. Caneta. A mãe diz, quer comer caneta? Não sei caneta. Não, vocês têm que educar e sempre estar estimulando essa criança. Não, você vai comer comida, arroz, feijão, carne. Por isso que é cansativo. Porque vocês têm que passar o dia todinho incentivando e estimulando essa criança. Sempre que vocês vão dar água, vocês vão ter que dizer que estão tomando água. Se for num copo, vocês têm que dizer que é num copo. Se tiver copo, vocês dizem a cor do copo.
porque criança autista tem dificuldade na fala. Professoras são surdas? Não, é justamente a dificuldade em expressar. Bom dia, Luísa. Bom dia, professora. Luísa, eu esqueci, você tinha dito, é Maria Luísa, né? Isso. Maria Luísa Barbosa. E aí, deixa eu voltar pra cá, vou arrumar outro. Não me lembro a coisa que eu estava dizendo. A questão tá sempre estimulando a criança em tudo que vocês vão fazer. É tanto que quando uma criança ela é acompanhada por uma equipe, né, PO, psico e entre outros, eles vão até vocês e vão falar sobre essa questão do estímulo ser contínuo em casa, porque não adianta a criança passar um dia sendo estimulada e o resto da semana todinha sem ter estímulo nenhum. É mesmo que nada, né? Valdilene, deixa eu colocar aqui. Valdilene Lima Moura. Seja bem-vinda, Valdilene. Deixa eu colocar aqui. E aí nós temos alteração do comportamento também, né? Que é o quê? A criança muitas vezes não sabe brincar de faz de conta. Muitas vezes ela não brinca com os brinquedos da forma comum, mas isso não quer dizer que a criança não sabe brincar, porque muitos familiares eles chegam pra gente dizendo que a criança não sabe brincar. Ah, ele não sabe brincar, sabe. Porém, ele brinca do jeito que ele acha mais confortável, que ele sente mais prazer em brincar. Não é obrigado que aqui seja um carrinho e eu vou brincar empurrando o carrinho, né? Não é necessário que a brincadeira seja justamente empurrando o carrinho. Ele pode muito bem botar o carrinho de cabeça para baixo e brincar girando as rodinhas. Isso é uma forma que ele está achando muito mais atrativo de brincar e ele está brincando, né? Porque muitas vezes quando a gente chega, as mães dizem, ah, mas ele não gosta de brincar, ele não sabe brincar, né? E ele sabe, ele gosta, mas ele brinca do jeito que ele se agrada, né? E aí eu vou até depois passar um vídeo para vocês de uma fono falando sobre esse ponto da brincadeira. E aí nós temos padrões repetitivos de comportamento, eles têm muita mania, eles podem ficar pulando, podem ficar mexendo os braços, as pernas, alguma coisa, um tiquezinho eles podem ter, que isso é normal também do autismo. É uma forma de demonstrar nervosismo, raiva, felicidade, né? Então, cada um quando está nervoso demonstra a emoção de uma forma diferente, né? Tem gente que quando está com raiva fica emburrado, cara feia, né? Tem gente que quando está nervoso é roendo as unhas, é batendo na perna, né? Então, cada um de vocês demonstra emoções de acordo com o que vocês sentem vontade. O autismo do mesmo jeito. Eles demonstram de acordo, né? A mãe de Ramon botou tanto brinquedo assim. Ela chega, botou aqui Ramonzinho, ele não tá nem o brinquedo que ele gosta, o cadeado. Ela bota o brinquedo ali, bota o cadeado lá que ele vai dar o cadeado. Pode dar o brinquedo mais bonito que tiver. Eles apegam a coisas que ela dá, fica brava demais, mulher. E aí, ó, tem muitas manias, apresenta intenso interesse por algo específico, que não é tão comum, como, por exemplo, a asa de um avião, né? Mas entre outros aí, o cadeado, que não é nada atrativo, mas para ele é atrativo. A criança autista, ela tem muita sensibilidade. Os seus sentidos, a visão, o tato, o paladar, né? Tudo isso vai ser muito exacerbado numa criança autista. Então a luz pode ser muito forte e incomodar e eles se irritam, né? O barulho pode ser, fogos é a coisa mais triste para um autista. É extremamente dolorido aquilo para o ouvido deles, né? O tato, eles têm crianças que adoram pegar em tudo, tocar em tudo. Já tem outras crianças que querem tudo colocar na boca do autismo. Por quê? Porque os sentidos deles são muito exacerbados. Então tem crianças que querem conhecer o mundo pela boca, tocando e colocando tudo na boca. E isso é perigoso. Por quê? Porque, por exemplo, quando está fazendo cocô, eles podem pegar o cocô e colocar na boca. Podem abrir fralda, rasgar e colocar na boca. Então tem que ficar 24 horas de olho nessa criança, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista, o dela foi considerado o autismo mais grave, né? Hoje ele está com 7 para 8 anos.
E ela fala sobre várias situações que ela achava que ela jamais ia conseguir dar continuidade à educação do filho dela, porque era extremamente cansativo. Ele teve episódios de choro, eles têm esses episódios de choro de risada inapropriadas, né? Porque eles não vão chegar e vai dizer, como é seu nome? Valquíria, eu tô com dor de dente, tô com dor de garganta. Não. Ele vai chorar até você adivinhar o que está acontecendo, né? Então, isso pode durar dias, pode durar meses, pode durar anos, enquanto não descobrir o que é que está causando essa irritabilidade dessa criança, ele vai ficar lá chorando. E essa minha amiga, ela passou mais de uma semana dando a entrada na promata e os médicos diziam que ela estava ficando doida, porque a criança só chorava. Ela acostumou, eles são muito apegados à rotina. Então, valorizem a rotina de uma criança autista. Eles são muito monótonos, eles gostam de fazer tudo do mesmo jeito. Eles não gostam de mudar. Os alimentos, eles gostam de comer sempre a mesma coisa. Muitas vezes eles especificam até por cores. Tem a autista que só come fruta vermelha. Tem autista que só come fruta amarela. E não tem ninguém no mundo fazendo comer de outra cor, né? Então tem que manter uma rotina saudável, porque eles se apegam muito à rotina. Então se Valquíria todos os dias chega para cuidar dele, de 8 horas da manhã, e é ela quem passa o dia todinho com ele, pode ter certeza que no dia que ela não vai, a rotina dele é totalmente estressante. E ele fica com crises de choro, ou até mesmo de risada. Vai ter momentos bem estressantes no dia a dia. Por quê? Porque ele está acostumado a 5 ou 6 dias da semana a Valquíria estar lá com ele. E quando não está, ele vai expressar isso, porque modificou a rotina. Da mesma forma da escola, né? Quando eles se acostumam a ir na escola. Passam muito tempo indo na escola, aí chega as férias. Minha gente, para a família, as férias é a pior, as primeiras semanas de férias é a pior que existe. Por quê? Porque está quebrando a rotina que eles já tinham de ir para a escola sempre. E eu também trabalhei em educação infantil, 4 anos, e lá na escola tinha um menino que era muito engraçado. Nas férias, no início do ano, ele chegava bem magrinho. Magrinho. E aí, com o decorrer do ano, ele ficava bem gordinho mesmo. Aí a gente até comentou com a mãe dele. Menina, chegou na cama, chegou tão magrinho, eu lembro comentando. Ela, mulher, você não sabe o que é. Porque ele só come biscoito, todinho, Danone, essas coisas mais, esses lanches na escola. Quando ele está de férias, não tem ninguém no mundo que faça ele comer em casa. Por quê? Na cabeça dele, aquele lanche é típico da escola, não é para comer em casa. Então, na escola ele come e só come isso. Não tem ninguém que faça comer outra coisa, não. Mas em casa ninguém faz ele comer isso. Ele não come. Por quê? Porque é típico da escola, não é de casa. Então, o autismo ele tem muito isso, né? De manter uma rotina. E aí a minha colega, ela costumou a colocar o filho dela para dormir, balançando e cantando, balançando numa rede e cantando. Aí ela passou quase uma semana cantando e balançando essa criança sem conseguir dormir, nem ela nem o menino. Mas quando ela parava, aí era que ele aumentava o choro, tanto o balanço como a falta da música. Imagine só. E todos os dias ela dava entrada na promata e ela, não, seu filho não tem nada, é você que está botando isso na sua cabeça, é você que está botando isso na sua cabeça, é isso. Até que chegou outro, ela mudou de pediatra, e aí o pediatra descobriu que o filho dela tinha uma inflamação, tinha um problema de ouvido que atacava a garganta, e era isso que fazia ele chorar com dor, né? Era as amígdalas, né? E aí, no mesmo dia, eu acho que era no final de semana isso, ele já marcou a cirurgia da criança para a semana, e ela disse que o filho dela, de um dia para o outro, mudou da água para o vinho. Porque era uma criança estressada, chorosa, irritada. O menino já acordou do pós-cirurgia rindo. O que ele não tinha aprendido em 2 anos de vida, que isso foi bem na fase que ele era mais novinho, de 2 a 3 anos, como ele foi diagnosticado com o autismo mais grave, ele tem muita dificuldade em aprendizagem. Então, o que ele não aprendeu nesse tempo, depois de cirurgia, em meses ele aprendeu muita coisa. Por quê? Porque tirou aquele que sofria e fazia ele sofrer, né? E isso atrasava o conhecimento dele, o desenvolvimento dele. Então, não é fácil, mas é bastante gratificante. E aí, as sensibilidades são alteradas, dificuldade em lidar com alterações de rotina, como eu falei para vocês. Se todo dia eles tomam água do copo verde, você dá o vermelho, eles não vão tomar água. Isso é bem normal do autismo, né? Apegos a objetos diferentes, a fala com dificuldade ou a ausência da fala. Como eu falei para vocês, eles não são surdos nem mudos, mas eles têm essa dificuldade em formular palavras e etc. Você morre de chamar muitas vezes, João,
Ele sabe que o nome dela é João, ele está lhe ouvindo, mas ele não olha. Você morre de chamar como a criança. Parece que vem bem com ele. Ele está aqui do seu lado, está aqui atrás dele. Você é João, do jeito que ele está lá, ele fica. Tá nem aí. Isso é típico da criança autista também. Certo? Arthur, ele dizia muito, quando ele queria uma coisa, a gente tinha que descobrir, que era só Arthur, ele chegava, pegava na mão da gente e levava no armário. Arthur, o que você quer? Ele, Arthur, o que você quer? Ele, Aí a gente saía mostrando se era algum brinquedo que ele queria, se era algum lápis de cor, uma caneta, uma borracha, uma folha. Quando a gente chegava perto do que ele queria, ele fazia Aí a gente já sabia o que ele queria, que era a folha e o lápis para ele desenhar. E não era toda cor. A única cor que ele gostava mais era o azul. Eles se apegam a cores bem específicas. Eles podem ser hiperativos, como também podem ser passivos, aquelas crianças que também não dão muito cabimento para nada. Mas a maioria são bem hiperativos. Gostam muito de correr, gostam muito de falar, gostam muito de falar não, né? Mas gostam muito de mexer. Essa crise de choro que pode ser no caso da menina, pode ser uma dor, ela tenta porque... Não, pode ser que ele queira alguma coisa e ela não esteja dando o que ele quer. Muitas vezes pode ser, pronto, esse filho da minha amiga, ele adora assistir desenho. Aí tem aqueles backyardigans, que é um desenho, não sei se quem é mãe, acho que já deve ver que os filhos gostam de assistir. Que ele começa com uma música e ele finda com a música, esse desenho. Ele, quando terminava, quando ia começar a música do final, ele começava a chorar, que ela dizia que parecia que alguém estava matando ele lá dentro do condomínio. O povo chega ligado para saber o que estava acontecendo. Porque ele chorava e para se acalmar era luta. Então ela identificou que é quando começava o primeiro toque da música, ela tinha que já passar por outro episódio. Porque se ele escutasse a música do final, ele começava um choro que só não faltava parar, justamente por causa que o desenho estava terminando. E ele sabia identificar pela música quando a música tocava. Então é bem detalhado aí a convivência com o autismo. Então aqui são alguns comportamentos que podem ajudar na identificação. Não responde quando é chamado pelo nome, como se fosse surda, né? Como eu falei para vocês, eles morrem de chamar Pedro, sabe que o nome dela é Pedro, mas ele não olha. Na presença de outras crianças, ela se isola, por isso que é bem, muitas vezes, comunicado pela escola, porque na escola sabe que criança adora brincar com várias outras crianças. Você nem espera, eles estão tudo lá juntos e misturados, só que a criança autista ela prefere ficar mais sozinha, na dela. E aí muitas vezes é informada pela escola, quando a escola tem até psicólogo, até chamam para conversar com o psicólogo para indicar que essa criança ela tem o autismo. Na presença da criança se isola, evita o contato físico, negócio de abraçar, beijar, eles não gostam muito, mas não é porque eles não gostam, a gente vai deixar de tratar a criança com carinho, certo? Sempre que possível, podem sim tentar um abraço, nada forçado. Mas tentar manter esse contato, esse afeto, esse carinho. São hiperativos, né? Eles têm bastante energias. Então, gostam muito de se movimentar, de correr, lá se vai, lá se foi, né? Mas tem uns que são bem mais quietinhos. É um pouco mais difícil, mas tem também, certo? Umas pessoas usam pessoas como ferramenta. Quando eles querem uma coisa, ele pega você e leva até o que ele quer. E você precisa adivinhar. Então, pode pegar você e levar de frente para a geladeira. Geladeira tem água, tem comida, tem doce, tem fruta, você vai ter que adivinhar o que essa criança quer, né? A minha colega, ela fez, para facilitar a comunicação, ela fez um portfólio com tudo que ele gosta de fazer. Por quê? Porque quando ela começa a chorar, que ela não sabe o que é, ela pega o portfólio e vai passando como se fosse uma revista. E lá contém, por exemplo, tem foto da família, porque se ele quiser, por exemplo, quer fazer uma chamada de vídeo com alguém, aí ela pergunta, ele bota o dedinho em quem ele quer falar, né? Aí tem a parte das comidas, passeio de praia, shopping, parque, carro, às vezes ele quer dar uma volta de carro, então ela aponta para o carro. Então ela fez de tudo que vocês puderem imaginar, do que ele gosta, ela tirou foto, ela cortou e colocou no portfólio. Então quando ela está muito estressada, porque ela não sabe o que, ela vai lá e começa a passar para ele ver o que é que ele quer e ele vai e apronta. Às vezes ele está chorando porque quer comer batata frita. Está morrendo de chorar porque quer ligar para a avó. E eles não falam, não chega e diz, eu quero ligar para minha avó. Não, só chora, grita, esperneia e você vai tentar adivinhar o que está acontecendo. Usa pessoas como ferramenta, eu falei, usa brinquedos de formas diferentes.
apresenta a sensibilidade alterada. Então tem uns que tem nojo de tocar em qualquer coisa, não gosta do toque, não gosta. Já tem outros que gostam de pegar em tudo. Tem uns que não gostam, às vezes, da forma que a comida está na boca. Então eles não gostam de comer aquilo pelo jeito que ele está sentindo na boca. Né? Então por isso que é bem interessante aí esse detalhe. As luzes podem incomodar, o barulho pode incomodar. Dificuldade para se alimentar, eles são muito seletivos, como eu falei para vocês. Além deles terem essa questão por cores, é comer comida só de tal cor, né? Existe também a questão deles não quererem, não querer comer feijão, não querer comer arroz. E se não tem desde novinho o hábito de comer comida saudável, se dá sempre comida, produto alimentício para essa criança, você já sabe que vai ser terrível para mudar se a criança chegar a ficar obesa ou ter outros problemas de saúde. Né? Então, manter os hábitos saudáveis desde novinho. Alguém aqui tem acesso a Netflix? Alguém aqui assiste Netflix? Eu vou dar uma dica para vocês, para quem tem acesso a Netflix, para assistirem a série que se chama Atypical. Atypical, o nome da série. É uma série maravilhosa que fala sobre o autismo. Já está no terceiro episódio, no terceiro temporada, e ela é muito boa. Fala a história de um adolescente, né, mas traz vários momentos da infância dele e a família dele, que faz de tudo para ele conviver, né, de forma normal como qualquer outro ser humano. Então é muito bom, vocês assistam aí, é bem engraçado. Tem a parte de como é o nome, professora? Atypical. Eu posso colocar no grupo, para quem não está aqui, eu escrevi no quadro, eu posso colocar no grupo de vocês, viu? Tá, obrigada. Nada. Agora me lembre, professora, o nome da coisa, senão eu esqueço. Mas eu coloco lá no grupo. Atypical é uma série muito engraçada. Ela é mexida com comédia, com trazendo o autismo no meio. E ele, o adolescente, ele tem muitos traços do autismo. Por exemplo, ele de ônibus, ele anda, mas ele não encosta no banco. Não, ele não suporta o barulho, o batido do ônibus na cadeira nas costas dele. Então ele anda no ônibus, ele senta, mas ele não encosta. Ele vai ter um tempo assim, sentado, né, e não encosta. Quem o motorista já conhece ele, já sabe, o motorista vai até mais devagar para justamente não correr o risco dele bater com as costas na cadeira. Porque se ele bater, ele começa a gritar, ele chora, ele faz maior esperneio. Então, são coisas bem interessantes que o filme mostra que é muito da realidade do autismo. A sensibilidade ao som. Quando ele, por exemplo, está na escola, está na hora do intervalo da escola. Sabe que escola, recreio, é aquele barulho, ele gritando, correndo, gritando. Aí ele pega e coloca o fone no ouvido, para ele não escutar. Então, quando torna o intervalo, ele já coloca o fone, porque o barulho do intervalo incomoda bastante ele. Né? E isso faz com que ele melhore, que se sinta melhor quando ele protege os ouvidos e não escuta o que está acontecendo. Aí é engraçado que ele se apaixona pela terapêutica dele, né? Gente, estou contando assim só uns pedacinhos, mas é muita coisa, vocês vão adorar. Ele se apaixona pela terapeuta dele, aí quer namorar com a terapeuta, com a psicóloga. Né? E aí ela diz, não, você tem que procurar uma namorada da sua idade. Aí ele não arranja nenhuma namorada, que é doido jogar a perna na rua, que ela é muito engraçada. E aí ele tem um amigo que também não gira muito bem na cabeça, mas são normais, viu? Todo mundo é normal, só ele que é autista. E aí é muito engraçado. Assistam, vocês vão adorar, vocês vão rir do começo ao fim. Já está na terceira temporada, eu não perco uma. É lançando e eu assistindo. E aí nós temos aqui os cuidados que devem ter com esses pacientes. Nós sabemos que, como eu falei para vocês, não é fácil, é extremamente cansativo a convivência com o autista, né? Mas é mais na fase infantil, porque na fase mais adolescente e adulta, ele consegue levar mais tranquilo, mais de boa, né? Então, os cuidados especiais, aguardar, observar e ouvir tudo que a criança tem para se manifestar. Tem muitas pessoas que fazem tudo pela criança, não espera nem a criança tentar fazer algo, demonstrar algo, e isso é errado. A gente precisa aguardar e observar, estar sempre atento ao que essa criança tem para nos mostrar. Não atuar de forma diretiva ou controladora. Isso é muito ruim para qualquer outra criança, imagina para um autista, né?
Fornecer oportunidades que favoreçam a comunicação. Vocês entenderem que muitas vezes eles querem falar algo e o choro pode ser indicativo que eles estão querendo que vocês adivinhem alguma coisa. Então facilita, mostra algumas coisas que talvez seja o que ele queira, né? Que ele gosta, algum desenho, alguma coisa do tipo, para ver se realmente é aquilo que ele quer e para de chorar. Usa linguagens, outro ponto que eu esqueci de falar é que eles são muito agressivos, mas muitas vezes com eles mesmos. Então, dependendo do estresse emocional que eles estejam passando, eles podem se machucar, bater com a cabeça no chão, na parede, se beliscar, se morderem. E também, quando você vai interferir, eles podem fazer isso com vocês, certo? Eles podem querer beliscar, morder, bater, e aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Pela questão dele não se machucar e também não machucar ninguém. Por isso que muitas vezes a criança precisa ser acompanhada, porque dependendo do nível que essa criança seja agressiva, ela vai precisar tomar algumas medicações para acalmar, né? Tem mães que não querem dar medicação para o filho porque diz que não quer ter um filho robotizado, né? Que a gente sabe que a medicação muitas vezes ela traz um calmante real e aí a criança fica muito aérea, no mundo da lua. Tem mãe que não quer, tem mãe que segura o máximo para não dar. Essa criança muito agressiva, o pai só senta no chão, ela fica gritando, querendo se machucar, e eu sei, manda dele. Quando tudo passa, ela vai, abraça, fica com a cabeça no ombro dele. No Facebook eu vi esse vídeo. Forneça oportunidades, falei, use linguagem compatível com a possibilidade de compreensão, interpretar atos, não dá automaticamente a satisfação à criança, esperar ela chegar até você para pedir, né? Muitas vezes está sempre ali, tome água, chegue, venha comer. Espere a criança demonstrar alguma coisa, algum interesse, porque senão todo mundo gosta de conforto, né? Se você acomoda a criança, acostuma a criança nesse cômodo todo, ela nunca vai tentar se esforçar, porque sabe que sempre vai ser servido. O quê? Quando essa conduta de sempre esperar que as crianças se viva, tem que ser normal, né? Exatamente, mas existem famílias que, quando a criança, até quando ela é uma criança especial, uma criança autista ou qualquer outro tipo de transtorno ou patologia, às vezes o aumento do amor dos pais, né, é uma Proteção exagerada. exatamente, essa proteção, essa necessidade de expressar esse amor para essa criança, as atrapalha. Tá tudo em excesso é ruim, né? Lógico que a gente precisa ter o afeto e o amor, mas nada excessivamente. Isso, exatamente. A criança não sente nem a necessidade de querer. Ele nem vai se conhecer nunca, nem que ele quer. Exatamente. E vai viver muito dependente. A gente tem que trabalhar com as pessoas para serem independentes, não dependentes daquela pessoa para o sempre, né? Dar automaticamente as coisas, falei, conhecer a capacidade comunicativa, garantir a proximidade física e o contato, dar nome à coisa. Tudo o que vocês forem fazer, você dá nome às coisas. Vai dar uma folha para dizer, pegue a folha, o lápis para você pintar, desenhar, né? A água na sua garrafa, a garrafa azul, tome a água, então falar direto, tudo que for interagir com eles, ficar repetindo. Isso é até uma forma de terapia. Eles usam a ABA, né, que é uma terapia que é totalmente focada para o autismo. E aí eles fazem tipo um treinamento com a criança, eles vão treinar sempre a criança falar algo e de acordo com o que a criança vai fazendo, aquilo que eles pedem, eles vão gratificando, né? E aí é o que a aba mais faz, é justamente isso, é fazer várias formas para ele falar. Vai ensinar a vogal. Eles trabalham muito a entonação de voz e o jeito que está abrindo a boca, e a criança tem que estar prestando atenção em vocês, sabe? Porque a criança não tem contato visual. Então eles estão direto virando o rosto da criança para que a criança mantenha esse contato e aprenda, né? E observe o movimento da boca. Então o ABA é uma terapia muito importante para a criança que tem o autismo. Essa minha amiga, ela tem um Instagram que ela fala sobre o dia a dia do filho dela, que é acompanhado por todos os profissionais, que ela, até o nome do Instagram é o autismo e o meu filho, meu filho e o autismo. E aí ela passa a rotina dele, ele adora água. Então todas as terapias que é em água ele consegue ter melhor resultado do que quando é apenas na sala ou com brinquedo. Então eu tenho um rapaz agora que está acompanhando ele, acho que é o Theo.
E ele adora fazer brincadeiras de mangueira. E ele participa muito mais quando ele toma banho de mangueira, quando ele bota dentro de uma bacia, dentro de uma piscina. Ele consegue interagir muito mais porque ele ama a água. Eles têm apego por coisas assim. Criar pequenos problemas. Criar pequenos problemas é um exemplo. Eles não estão acostumados com as mesmas coisas, então dificulte onde estão essas coisas que eles estão acostumados. Se todos os dias você passeia no parque com as crianças, desce, vem na hora que o domingo vai para o parquinho, ele sabe que tem que sair com a sandália. Já tem o costume de todos os dias usar aquela sandália. Esconda essa sandália, bota num canto que seja diferente. Se está todo dia do lado da porta, coloca do outro lado. E aí quando a criança for sair, você, cadê a sandália? E aí ele vai procurar, não sabe, não está no canto que ele tem costume de colocar, e aí vai fazer com que a criança pense na resolução desse problema. E não sempre está já com a sandália na mão para calçar na criança. Da mesma forma para tomar banho. Vamos tomar banho, cadê a toalha? E fazer com que ele tenha a resolução desse problema. Coisa boba, simples, mas que a gente está sempre estimulando essa criança. Certo? Deixa eu ver se o povo de casa está aí, tá bom caladinhos. Tô ouvindo. Tá ouvindo, né? Qualquer coisa vocês podem falar, meu povo. Vocês estão tão caladinhas. Estão entendendo? Valdilene. Tá? Cleângela. Tá, fiz o ok. Tá caladinha lá. Então vamos pra cá. Atitudes que devem ser evitadas, né? Testar a capacidade com perguntas e ordens. Tomar sistematicamente a iniciativa com a criança. Então você pergunta o nome da criança. Como é o nome dela? Automaticamente a mãe já diz, Ana Júlia. Não espera nem a criança ter a ação de responder, a mãe já responde. Né? Se a criança, mas é porque a criança não fala. Então você diga minha filha, como é seu nome? Diga que seu nome é Ana Júlia, incentiva ela a falar. Mas já dizer, é Ana Júlia. Então, se ela pensou em falar, ela não fala mais, sabe o que você vai dizer? Né? Então, é que ficou bem claro, a candidata achou que fica bem claro. Dirigir a ação da criança, falar no lugar da criança e conversar em excesso. São coisas que atrapalham bastante na desenvoltura da criança. Essa questão de conversar em excesso é muito engraçado, porque quem for assistir a série que eu passei pra vocês, tem uma parte que ele passa, acho que é na segunda ou na terceira temporada, que ele vai pra faculdade. E na faculdade as aulas são de discussões, não é igual na escola normal, que a professora escreve, que vai falando, é diferente. E aí é o quê? Conversa em excesso. E o autismo, ele tem dificuldade na conversa em excesso. Aí o que ele faz? Ele vai treinar, porque a namorada dele fala muito e fala muito rápido. E aí o que ele faz? Todos os dias ele treina com ela. Porque na faculdade, ele vai embora para estudar nessa faculdade e ela para a faculdade em outro lugar. Então ele liga o computador e fica escutando o que ela tem para dizer o dia todinho o que ela fez. Então como ela fala muito rápido, ele fica escrevendo, como se fosse praticando a forma de entender uma conversa em excesso. Como ela conversa muito rápido, de muita informação, aí ela vai conversando e ele vai escrevendo o que ele está entendendo que ela está conversando. Aí quando a hora dele dormir, ele nem se despega, ele só fecha o computador e vai embora se deitar. Mas é muito engraçado, vocês vão adorar o jeito que ele interage, que ele reage às situações. Muito gostoso de assistir. E o autismo, minha gente, é uma coisa muito comum. As pessoas acham que, ai meu Deus, é coisa do outro mundo. Uma criança autista jamais pode ter uma vida normal. Pode sim. Existem vários atores famosos que são autistas. Aquele jogador que foi considerado o melhor do mundo, Messi. Não sei se vocês conhecem. Messi, ele é autista. Ele é autista. Filho de Marcos Mion é autista, tanto que tem a lei nova agora que dá prioridade a crianças autistas. Essa lei foi aprovada justamente com a ajuda de Marcos Mion, que foi lutar também pelos direitos do autismo. Então hoje em dia, os ônibus que têm preferencial também pode ser preferencial para autista. Fila em banco é direito do autista também ser preferencial, entre outros pontos que estão sempre lutando aí. Certo? Então o autismo ele é muito comum. Existem pessoas da nossa convivência que provavelmente têm o autismo, mas convivem muito bem com isso. Vou dar um exemplo. O meu esposo, eu tenho quase total certeza que ele é autista.
pelas características que ele tem desde a infância, pelo que ele fala e a família dele fala, até hoje. Até hoje, meu marido tem muita questão de rotina. Ele não consegue, ele fica extremamente estressado quando ele modifica a rotina dele. Muito característico do autismo. Da alimentação, na questão de qual ponto? Existem dois pontos interessantes na questão da alimentação do autismo. Existem as intolerâncias, que ele tem mais facilidade em desenvolver, as intolerâncias à lactose, à glúten, entre outros, né? E as escolhas. A questão do paladar, que não agrada. Às vezes ele, por exemplo, vai comer um biscoito, não gostou. Do jeito que o biscoito ficou dentro da boca. Aquilo não é agradável para eles, então eles não comem. Não quero. Mas aí não se apegue só a uma coisa, tipo, mas é só pela comida. Veja um contexto todo, né? Pronto, meu esposo, quando ele era criança, ele teve muita dificuldade na aprendizagem. Ele teve que fazer muitas vezes aula de reforço para poder acompanhar juntos, porque ele tinha dificuldade. E eu acho engraçado que minha sogra disse que foi chamada várias vezes na escola por causa dele. Mas o quê? Quase 30 anos atrás ninguém falava sobre o autismo, né? E aí quando chamava a minha sogra para reclamar dele, era porque ele não fazia nada. Nada. A professora dizia, mãe, ele não faz nada. Aí minha sogra, mas nada, o que disse nada? Nada, não conversa, não anda, não fala, não vai no banheiro, não toma água, não escreve, não entende, não conversa, não socializa, nada. Ele vem, senta, vai se embora e fica desse nada, né? Então, naquele tempo, eu achava que era porque era tímido, achava porque minha sogra tinha mania de dizer que ele teve muitas doenças quando era criança, problemas respiratórios, mas não é, gente. Crianças autistas, eles já têm facilidade de desenvolver esses problemas de doenças, essas doenças que vão conviver pro resto da vida. Em casa com a família e na escola de outro comportamento. Não, é o mesmo, né? É o mesmo. Então, quando ele era criança, ele tinha algumas manias. Quando ele era criança, ele tinha algumas manias, é tanto que os primos ficam fazendo graça, às vezes, eu fazia assim com a irmã, não sei o quê. Então tem muita coisa parecida. E hoje ele tem muitas coisas parecidas. Comida. Tem comida que ele só come naquele horário, porque eles pensam, comida de almoço, comida de café da manhã ou de janta, não. Eu vou comer isso aqui, mas isso aqui é comida tem muito seletivo para comida. Então, coisas de rotina, Ave Maria, se eu disser assim, olha, hoje eu vou sair daqui do Sebrae de 4 horas, venho buscar às 4 horas. Se eu disser a ele, olha, eu vou sair mais tarde, venho buscar agora só de 6, ele acha enlouquecido. Mas porque eu já me programei, porque quebrou a rotina, ele já estava se programando que de 4 horas ele veio buscar. Se não, a coisa boba, ele pode fazer outra coisa e resolver outra coisa, preencher o tempo, mas para ele aquilo é extremamente estressante, por quê? Porque mudou a rotina dele, que de todos os dias ele me buscar às 4 horas. Então, é coisa assim, bem simples, né, que hoje não interfere na vida dele, mas sim, pronto, prestar atenção com coisas. Senha de cartão, para ele decorar, que é uma coisa boba, pede tempo. Se ele está acostumado com um cartão que precisa mudar a senha para outra, menina, é um estresse lá em casa por causa disso, que ele esquece a senha do cartão, porque mudou, não tem facilidade de decorar. Agora tem outras coisas que ele estranhamente aprendeu pega muito rápido, ele aprendeu a ler inglês só com jogo de videogame. Ele é fluente em inglês só com jogo de videogame. Trabalha, tem uma vida social, casou, né? Porque a minha pessoa casada, mas existem alguns pontos que a gente olha e diz, rapaz, é bem característico do autismo. Aí ele diz que eu fico assistindo essas coisas e fico dizendo que todo mundo tem alguma coisa. Você falando aí, né, teve a mãe dele. Um ponto positivo, você conversando que eu vi. O quê? Naquela época, não descobri, claro, que é um ponto negativo, mas para seu esposo e outras pessoas, foi um ponto positivo que foi tratado normal e levou ele a ter uma vida social. Exatamente. Ninguém vai notar que ele fez. Exatamente. Você falando aí, eu te vendo um ponto positivo. Um ponto positivo é esse, que depois ele se desenvolveu na marra. Né? Ele ia para a escola, ele tinha que se envolver com o povo de lá. Não tinha uma questão não tinha terapias. Ele não foi levado para terapias. Ele teve que se desenvolver na marra. Esse processo que você falou para a gente, da criança, desde para ela sair de si, para tentar ter necessidade, ele foi tendo normalmente. Sem precisar ser, entendeu? Exatamente. Ele deve ser bem perceptível, ela falou aí. Sabe? É o quê? Porque depende do grau, de cada. Pronto, provavelmente esse do bem leve. Né? Aqui no Rio Grande do Norte tem um médico que é autista também, só não estou lembrando o nome dele.
Mas o autismo ele é muito comum na nossa realidade. É que as Igual a pessoas síndrome não Down, falavam antes, a diferença é essa, não se falava, não se conhecia, né? E aí quando era leve, com o decorrer da vida, ia se desenvolvendo. Quando era mais grave, era considerado como doido e acabou sendo conversa. É, exatamente. Agora que tem Down, não pode fazer tudo na personalidade. Vai para a escola, pode ser um médico, professor, pode ser tudo. Gente, agora vamos falar sobre a esquizofrenia. Capítulo 5, capítulo 4 do material de vocês, página 25. Alguma dúvida sobre o autismo? Um ponto que ninguém perguntou sobre e é bem relevante a gente falar. O autismo, ele não tem... vocês já me perguntaram qual é o que levaria uma pessoa a ter o autismo, a causa do autismo. Né? Passou, né? Despercebido. Até agora a ciência não descobriu o que é que pode causar o que leva uma pessoa a ter o autismo. O que a ciência aceita até determinado momento é que pessoas que têm famílias com problemas psicológicos, né, psiquiátricos, a herança genética pode influenciar a um autismo. Então, por exemplo, se na sua família tem pessoas que é bipolar, que é esquizofrênico, e tem alguns problemas psiquiátricos, pode ser um laço genético que esteja passando pela sua família. Mas se não for, a gente não tem outra justificativa. Porque tem pessoas que diziam que era a falta de ácido fólico, ácido de ferro, falta de sei o que na gestação, falta disso, aquilo, outro. Não se sabe, certo, o que é que causa. A ciência aceita a questão da genética. Talvez se alguém da sua família tenha, e engraçado, que o avô do meu esposo é bipolar. Então tem coisas assim que realmente vai se encaixando, né? Mas eu não discuto isso com a família dele, porque... Professora, Oi! o meu esposo ele é bipolar. Seu esposo é bipolar? É, sim. A gente vai falar sobre isso, sabia? Mas a gente vai falar quando chegar em depressão. A gente vai falar bastante sobre o transtorno bipolar. Certo. Mas ele faz acompanhamento direitinho, Cleângela? Né? Quem faz o acompanhamento dele sou eu em casa. Eita, menina! Ela tá dando diagnóstico já aí. Já tá dando Exatamente. verdade. Mas a gente vai falar bastante sobre bipolaridade quando chegar lá perto de depressão. A gente fala sobre depressão e transtorno bipolar. Estão com sono? Pois vamos levantar para tirar esse sono. Vamos fazer um alongamentozinho bem rápido. Bora, levanta. A Delma não tomou café não para passar o sono, a Delma. Agora tu arrumou, Adelma. Passar o som, levanta. Vocês vão, ó, puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Vocês vão encher o ar pelo nariz e soltar pela boca lentamente. Ombros relaxados, pernas abertas na altura do seu ombro. E aí, ó, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Agora, ó, vamos pegar as mãos, entrelaça e jogar lá pra cima. Vocês vão puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Vai, cresce bem muito. Puxa o ar pelo nariz, agora vamos crescer com o pé. E solta pela boca. Eita! Baixou. Agora vocês vão pegar a cabeça de vocês, ó, e vão trazer lá pra cima. Então vai pra lá pra cima. Segura, conta até 10 e depois volta. Voltou devagarzinho. Agora desce e bota uma traçadinha na cabeça, pra baixo. Voltou devagarzinho. Faz movimentos circulares, devagarzinho, para frente, para o lado, para trás. 5 vezes de um lado, 5 vezes de outro. De um sentido, depois do outro sentido. O que foi, minha filha? Tá com dor de cabeça? Tá com dor de cabeça? O que foi pior? Você hoje tá meio assim, o que foi pior? Você passa isso da palma dela, você fica um raiva. Ah,
Maria, misericórdia. A bipolar. Só falta. Adela da Brava. Foi só o professor do ônibus? Pronto, passou. Agora, ó. Vocês vão pegar o braço de vocês, colocar na frente. E vão, eu tô sem conseguir esticar meus braços, porque eu tô fazendo um exercício que eu tô dolorido. E aí, ó, vocês vão movimentar os braços. A Delma calada só pode estar doente. Movimenta, agora vocês vão movimentar as pernas para acordar. Bora, bem alto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sincronizado, ó. Braço e perna sincronizado. Bora. Isso, vamos dar certinho. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Baixou. Agora, ó, puxa o ar pelo nariz, sobe os ombros e quando for soltar o ar, desce os ombros. Solta. Puxa. Solta. Agora vai aqui nas pernas, ó. Puxa. Acordar. Movimento o pé. Aproveita aqui e movimenta, ó. Já faz uma vez só. Equilibrar aqui em cima. Gente, o que é isso? Enquanto o leque puxou. Depois o outro, ó. Eu não tenho. Equilibra, segura aí. Tem umas que são bem equilibradas, tem outras que estão bem. Agora volta, relaxa. Esquentou o sangue, né? Depois dessa carreirinha que deram. Esquentaram o sangue. Todos nós temos dias difíceis, mas o Senhor lembrou de todos eles. Amém. É. Gente, o quê? Não, eu fui um remédio, procurar remédio para deixar celeste. Sim. Mulher dá para sair da hora e conversa. Tem certeza que eu não posso fazer nada com você, tem certeza. Tá bom. Muito bem, seja sempre assim, viu? Prestativa e ofereça, faça a sua parte, né? Com certeza isso vai ter um retorno benéfico para você. Gente, então vamos lá, vamos falar sobre a esquizofrenia. Página 25 do seu material. Deu uma acordada, né? Que aumentou o movimento sanguíneo, né? Mas é mesmo, viu, filho? Nossa. Às vezes eles ofendem a mãe dele. Professora, eu levanto todo dia. Professora. 4h40 da manhã, não sei o que hoje eu tenho, não. Eita, menina. Oi. Professora, Oi. sempre que a senhora via a Delma calada, ela tá doente. Não, mulher tá doente não, pelo amor de Deus. Ela tá concentrada. Que ela fala muito e hoje tá calada. Não, ela tá falando. Tá falando. Ouvindo não, só escuta as outras. Eita, menina, pois você não tá conhecendo mais a voz dela não, viu? Ó, ela quer até mandar um sinal pra você. Diz, você tá bem, vai ficar bem em nome de Jesus. É mesmo. Pronto, vamos embora, né? Gente, agora no final dessa aula vocês precisam entender o que é esquizofrenia, né? E também com os cuidados que vocês, pacientes, vocês criadores devem ter com esses pacientes esquizofrênicos. Nós sabemos que existem muitas pessoas que têm medo de lidar com pacientes esquizofrênicos, tem pessoas que jamais, né, nem conhecem a experiência e já tem um trauma aí tremendo de como lidar com a esquizofrenia. Mas, antemão, eu trago para vocês que se o esquizofrênico ele estiver fazendo o acompanhamento dele bem certinho, tomando as medicações, não há do que temer. A gente precisa temer quando o paciente ele não está fazendo acompanhamento médico, ele não está fazendo tratamento, aí sim, ele não tem controle de nada. Mas a partir do momento que ele faz todo o tratamento certinho, medicação, terapia, o paciente ele consegue lidar normalmente e conviver aí bem. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu sei que não é sobre isso que está falando agora, mas antes que eu esqueça. Diga. Existe algum remédio para o paciente idoso dormir e depois que toma, não pode tomar água nem comer? Não conheço. Após eu estou ficando com a senhora no final de semana, aí ela toma um, sabe? Mas aí que a filha dela passou para mim. E depois que ela tomou esse remédio,
ela não pode mais tomar água nem comer nada. Eu não Aí ela conheço. disse, a mulher, ela tá com sede, quer água. De que horas? Ela toma de que horas o remédio? De 7h30 o remédio. E ela dorme de que horas mais ou menos? Ela vai dormir 9h30, 10 horas. Aí ela fica, ela tá com sede, tá com fome. Talvez sabe o que é para usar, porque é para o idoso muitas vezes doença, pode ser isso. Mas aí eles não deixam ela tomar água. Aí às vezes, quando eu vejo que ela tá muito... Você viu o nome do remédio? Eu não lembro. Depois você tirar a foto e a gente dá uma pesquisada pra ver o que se pode ou não pode. Porque, como é seu nome? Sueli, tudo tem na bula da medicação. Então, se não puder tomar água ou comer, vai dizer lá na bula. Então, ou você pega a bula para ler, ou você tira a foto da medicação e a gente pesquisa na internet. E aí a gente vê se pode ou não pode. Eu não conheço, né? Eu fico com muita pena dela, ela caminhada querendo tomar água, ela não dava ela. Professora, minha filha, ela foi lá para casa essa semana. Aí minha prima disse que ela, em casa ela é muito estressada. Só que ela tem 80 anos. Aí ela é criada, ela mora com uma filha e 2 netos e um filho. Aí lá eles se trancam. Ou ficam no celular jogando e nada dá atenção a ela. Aí foi minha prima disse que, eu até estranhei quando ela disse que ia ir lá para casa. Eu disse, tá certo, pode mandar. Aí, mas ela vai primeiro fazer uma consulta, não sei o que, eu disse, tá bom. Quando ela vai, tô mandando ela lá para casa. Aí foi, é porque eu não lembro o nome do remédio agora, que o médico passou para ela para dormir. Aí é para dar um quarto e uma banda do remédio a ela, de manhã e à noite. Aí eu fiquei prestando atenção, porque ela é bem assim, se ela me fosse, se ela tivesse pai com você há 500 anos, bem brincalhão. E tinha raiva, passava o dia drogue, tomando. Aí eu disse, tia, e esse remédio que a senhora está tomando? Não, porque para mim tomar uma banda de metade de uma banda de noite, outra de manhã. E a Raimunda estava tomando um remédio de dormir de 6 horas. E no outro dia de manhã tomava a outra metadezinha da banda. E ia passar o dia todo em droga. Sonolenta. A senhora vai tomar esse remédio de manhã mais não. Só vai tomar só à noite. Na primeira semana que ela estava tomando o remédio, era para tomar só a metadezinha da bandinha. Na outra semana já era para tomar a outra metade. A banda completa. Eu disse, tia, não vai tomar esse remédio de manhã mais não. Depois, com uns 2 dias que ela não estava mais tomando o remédio. Ela tem algum problema psicológico? Não. Só é dificuldade de dormir. Isso. Aí já vai lá com a medicação, vai ter procurar outras formas de relaxar. Aí foi, depois que eu tirei por conta própria, porque ela mora aqui em Natal com a filha dela, aí eu Mas tem que tirei. ter muito cuidado, porque quando vai tirar essas medicações que é principalmente controladas antes de dormir, às vezes pode trazer algumas abstinências, pacientes às vezes podem passar, mas tem que ter muito cuidado. Não, mas ela, assim, pelo que a gente está percebendo, não tá. Não tá, né? Não tá. Que Aí bom. ela tá passando a se alimentar direito, porque ela não tá mais se alimentando. Tá dormindo normal. A minha mãe tem 82 anos. Minha mãe toma remédio para ansiedade, para depressão, para dormir, um monte de coisa. Minha mãe melhor do que minha Raimunda. Que não tem nada, né? Justamente. Entre aspas, só em sonho. É. Mas e aí, ela tá lá na sua casa ainda? Tá. Tá conseguindo o dia passar bem, a noite tá Passa conseguindo bem. dormir? Ela caiu. Chegou caindo, levantando tudo caído. Não, perigo de É tanto que fraturar. ela disse, pronto, ela vai para casa agora, ela vai, vou sábado deixar ela. E vou sábado deixar ela em casa. Aí a gente já conseguiu, eu vou levar ela para o oftalmologista. O médico do postinho lá pediu uma anestesiologia porque ela tem muita dor nos ossos. Sim. Aí já é passou bom. outra medicação para ela, já disse a filha dela, disse, eu vou mandar, vou fazer. Quando ela for sábado, ela já leva. É bom. E quando assim, falam em ela ir para casa, parece que eles não querem que ela vá para casa. Você chega agora porque eu lembrei de manhã? Pra deixar ela. Não precisa muito explicação. Quando eu ligo para ela, Fátima, Você chegou, né? É, porque se é pra noite, pra que dá pra o dia todo? Não, a dor que a pessoa ia ficar depressiva por causa do remédio. É isso que dói. em casa ninguém conversa com ela. Ela disse que a vontade que dá de botar uma corda para se Tá vendo? enforcar, é isso. Misericórdia. Eu estranhei porque E ela só tem uma filha, é? Ela só tem uma filha? não, são vários, mas ninguém. Aí tem uma neta que ela queria que ela só ia lá para casa quando a neta ia. E aquela coisa, aquele chamego, aquele negócio do meu pai, quando a neta falava para ela dar um grito. Digo, pelo amor de Deus, eu disse que tinha que jogar com a sanitária, não sei quem, deu, não sei quem. Digo, minha gente tem que ter paciência. É porque ela tá se vendo assim, acuada, não tem com quem conversar, ela chega lá em casa, ela fica sentada, ela fica. Só você vê, né?
Tu não quer não morar com ela? Que ela vai morar com você? Eu moro dentro do que fala minha mãe. Então, minha mãe já cria 2 netos, então tudo é a gente. Minha mãe tem 82 anos, vai ser você, filho. Esboço de saúde, né? Eu fico Mas eu muito quero levar pra casa e preocupada. volto de novo pra cá. E mãe acha bom. Eu fico preocupada e triste ao mesmo tempo quando eu vejo que pessoas, no lugar de procurar outras alternativas para melhorar o sono, já vai direto para a medicação. Né? Porque a Quando com eu outras sabia, coisas, minha amiga vai né? para lá. Às vezes você faz uma simples caminhada, você tira uma noite de sono perfeita. Né? Às vezes um chazinho lhe ajuda, né? Existem alguns alimentos, até existem alguns alimentos que vão ser cortados para melhorar a qualidade do sono, mas já entrar de cara na medicação. A medicação ela é boa porque vai lhe acabar, mas outros problemas, tem medicação que acaba com o fígado, acaba com os rins e mexe com outras partes do seu. Menina, é tanta cascata de problemas que às vezes a vantagem não vai trazer os Teve um benefícios. tempo que eu tive um problema sério com meu marido que de bebida. E eu ficava trancada o dia todo ele no quarto, tudo escuro. Teve depressão. Não queria saber de ninguém, não fazia com ele, não podia nada, fazia nada. O negócio só chorar. Aí eu procurei o médico, a médica passou o remédio, eu disse, não quero ver dependente de remédio não. Aí eu disse, mas tem que tomar, você toma durante o dia, uma banda, né? E depois você vai aumentando a dosagem. Aí eu disse, pronto, eu comecei, eu vou tomar, mas eu não vou ver dependente. Aí eu comecei a tomar, fiquei bebinha. Faz quanto tempo isso? Acho mais de tempo dessas crises em mim, entendeu? Sim. Mais de tempo dessas crises. Aí eu peguei, acho que faz bem um ano já, tô tomando remédio. Aí eu comecei a tomar, senti bem leve, mas só que eu só queria ver dormindo. Aquele sono, era bêbada, não tinha força pra nada. Eu disse, esse negócio veio melhorar, tá piorando. Aí ela disse, você vai diminuir de novo uma bandinha, aí minha bandinha fui melhorando. Aí ela disse, pronto, depois você tomar essa caixa você volta, porque se você se der, a gente vai ficar passando, nunca mais. Eu fui nem quis saber mais de remédio. E tá bem? Tô bem. Olha aí. Aí como dá esse negócio em mim de novo, aí eu vou sair de casa, procurar alguém pra conversar. Isso. Aí eu vou indo melhor, ou se não, ligo o som, vamos dizer, evangélica, saio distraindo, né? Porque meu marido é muito estressante. Ele quando chega dentro de casa, pronto, o mundo acabou agora. Chegou dentro de casa, já conversa, meu marido é assim. Ele é muito estressado, tanto estressado como estressa as meninas. Ele é estressadíssimo demais. Aí se você quiser Me dá uma surra. Olha, outra menina. Sim, aí no caso, o seu problema todo vem através do seu marido, né? Então, não adianta você procurar ajuda só pra você e o problema continuar lá, né? Eu sei que não é fácil. Deu remédio ao marido agora. Não, teve um tempo que ele estava dormindo sem saber o que era. Ele estava pegando remédio e tomando. Tá bem? Complicado. Mas ele conseguiu se tratar da questão do alcoolismo? Conseguiu? Hoje em dia, às vezes, ele pensa em tomar, bebe alguma, mas fica tranquilo. Ou senão, às vezes não quer, pronto, nesse tempo ele não quer nem saber de bebida. Mas tinha um tempo que ele bebia, era terrível. Ele chegava em casa, era um desmanche. Ai, meu Deus. Me dá calma, aquelas coisas, sabe? Ele é muito ciumento. Mas graças a Deus, isso aí ele se libertou. Bem estressado ainda, né? Mas. Pois o que eu aconselho a você é ver se consegue trazer ele para uma terapia, né? Para melhorar. Eu costumo dizer para todas as pessoas que eu sempre tenho a oportunidade de falar que todo ser humano tem uma necessidade de ter um terapeuta. Porque as pessoas acham que o terapeuta é só para doido, só para quem está com depressão. Gente, para você ser um ser humano melhor, você precisa de um terapeuta, né? E nada melhor do que um terapeuta. Por quê? Porque vai lhe ouvir sem lhe julgar. E a melhor coisa do mundo é você ouvir, ser ouvida, mas sem julgamento. Porque a pior coisa do mundo é a comparação. Mulher que está sofrendo por causa disso. Mulher que o quê? Gente, isso é horrível, isso é um peso, né? Você se sente até às vezes pior do que você estava. Dando livro o sofrimento do outro. E isso, exatamente. Então, o psicólogo ele nunca vai fazer isso com você. Ao contrário, ele vai ajudar você a procurar a solução que está lhe afundando. E para o seu esposo, a indicativa era muito boa se ele fosse atrás de um terapeuta. Você tentar ver se conseguia, se você acha que tem essa possibilidade de ir ou não tem a possibilidade de ir. Não tem. Vai ter que fazer também. Tá lá doente em casa com a dor lá, mas não vai de jeito nenhum. Né? A ignorância já vai matar a humanidade. Aí agora, minha mãe,
devido à situação da minha menina que eu falei, que ela tá na casa com uma amiga minha, né? Agora no interior, pra ver se tratar o problema que ela tá. Não, Tá você bem, não né? falou não. A semana passada que eu disse que ela tomou remedicação. Sim, pronto. foi. Aí agora minha mãe, menina, ontem minha mãe mandou um áudio, misericórdia, descarregou. Começou a dizer as coisas que a gente tá afastando a menina dela. Não quer que a menina fique com ela. Aí como ela toma remédio controlado, né? Aí ela fica inventando um bocado de coisa que a gente quer que a menina quer saber o que ela fez, que a gente quer a menina mais com ela. Afastou a menina dela, não quer que a menina entre em contato com ela, só que não é assim. A gente não quer que a menina venha agora, se trata. Aí ela acha que a gente não quer que ela fale mais com a menina. Aí começou a dizer as coisas que ia se matar. Eu vou me matar, vocês vão ver o que eu vou fazer, que eu também não. Na hora eu respondi, mas de botar de ouvido, jeito ela não veio, vai ser pior, né? Mas também desde ontem que eu tô com a cabeça também, só Jesus também. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Existem coisas que o problema ele precisa ser resolvido. Porque às vezes um problema ele gera vários outros problemas, né? E aí o que é que pode acontecer? Esse problema ele não mexe só com aquela pessoa que está passando por aqui. Ele gera as cascatas em outras pessoas, vai interferir em outras pessoas. E aí o que é que você quer dizer com isso, professora? O problema do meu próximo pode sim interferir na minha vida. Então eu posso sim interferir na vida do problema do próximo. Professora, eu ainda não entendi o que a senhora quer fazer com isso, quer dizer com isso. Sempre que vocês virem alguém precisando de uma ajuda, muitas vezes a pessoa não está nem falando. Como é seu nome? Valquíria está falando pra gente. A gente está sabendo porque ela está desabafando com a gente. Mas tem pessoas que não chegam e não falam nada, né? Então, o que eu quero passar para vocês é que vocês nunca julguem a dor de ninguém quando ela estiver falando uma coisa. Nunca faça a comparação de ninguém, independentemente do que aquele esteja sofrendo. E uma coisa reflete em outra. O problema de Valquíria, ela vem desde um tempinho, vem desde um pouquinho que ela conversou comigo. Eu não sou psicóloga, eu sou fisioterapeuta, mas eu acredito que Deus usa muitas pessoas. E o problema que ela teve desde o relacionamento com o esposo, que é a questão do alcoolismo, né, isso interferiu e refletiu nela, reflete nas filhas. Olha só como isso pesa, né? Olha só como isso pesa. E aí muitas vezes o que acontece? Ela fica só para resolver toda essa bronca. E muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não vou nem me meter, não tem nada a ver com isso. Mas muitas vezes não precisa você se meter para ir lá e pegar na mão do marido dela e levar para o hospital, pegar a filha dela e levar para... Não, mas o que a gente acabou de fazer aqui já dá um apoio maior para ela. Que foi o quê? Ouvir. Então, professora, sejam mais ouvintes do que falantes. Oi! eu faço o curso técnico de enfermagem, aí tem uma matéria de psicologia, sabe? E a psicóloga, a minha professora, comentou, né? E muitas das vezes a gente fica surpreso, porque sobre esse caso aí, às vezes a gente tá com um problema e, não, só vai pro psicólogo quem é doido, pro psiquiatra. Não, nós precisamos conversar, justamente como a senhora falou aí. Muitas das vezes a gente quer receber um apoio, aí já tem um que fica, não, eu fazia isso, fazia aquilo. Mas um profissional, ele não vai, ele vai nos orientar, né? Fazer o certo. E muitas das vezes a gente tem um psicólogo, um psiquiatra, não é doido, não é questão de ser doido, não. Exatamente. Então, assim, Valquíria, o que eu lhe aconselho é que você procure... Precisa da terapia também, para lidar com a mãe, com a filha. Com o marido, Hoje a sua necessidade de terapia é urgente, minha amiga. E se você não tiver como, mas eu não sei se a religião não importa, procure ajuda também, colabora a professora, como instrumento, né? Muitas vezes também acontece que tem pessoas que querem ajudar, sim, mas o outro também se fecha, né? Aí o que é que eu digo? Não se feche, porque um colega, pronto, ela disse assim, que eu posso lhe ajudar? sim. Ali é o próprio Deus usando a pessoa. Exatamente. Então, se eu me fecho, eu estou dizendo também para o próprio Deus que eu não quero ajuda. Eu não estou comparando, eu estou mostrando que existem N situações. O outro, às vezes, quer me ouvir, quer me ajudar, mas eu preciso deixar. Eu preciso deixar que o outro me ame, que o outro me ame. Exatamente.
Antigamente eu prendia muito, aí quando assim, você fica contando a sua vida dos outros, ninguém vai viver sua vida não, resolve. Porque quando você trabalha aqui, antigamente eu prendia, professora, eu ficava doida, eu metia a cabeça na parede, eu chorava, eu gritava, nem minhas filhas tinham condição de cuidar. Aí depois que eu comecei a me abrir, né, procurar o quê? Pra conversar, aí melhorou bastante. Aí hoje eu me sinto, eu procurar alguém pra... Todo mundo tem problema. Se eu abrir meu livro aqui, a professora vai dizer que está tudo. Mas você dá certo, você faz. com minha mãe, com o esposo, com família. Até hoje a minha vida é assim. Como eu vim ver, eu brincando, mas só eu sei o que é que eu faço. Mas todo mundo tem essa carga, né? Nem se sinta, nunca se sinta isolada. Ai, só eu não. Né? Nunca, exatamente, nunca acho que você é o diferencial, mas só comigo. Nunca pense que é só com você. Acredito que existem outras situações e que isso você vai conseguir vencer. Já tô chorando aqui, viu? Oh, meu Deus. Independentemente da situação, a gente consegue reverter. Né? Agora eu vou lhe dizer, independente de fazer igual a Antônia, independentemente da sua. Socorro! A Antônia foi hoje, eu pensei que era socorro. Independentemente da sua religião, creia que Deus, Ele cura qualquer dor. Ele faz o impossível virar o possível. A sua dor hoje pode ser curada amanhã. Basta você ter fé. Independentemente do que seja, a fé é o que rege a gente. Hoje em dia, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Não é pela outra coisa, não. Né? E acredito que cada um de vocês também. Eu acredito que nada é por acaso, minha gente. Tudo existe um porquê, né? Então, se você está passando por isso, não se afunde nos seus problemas, não. Porque a depressão, ela surge disso. Tudo tem solução. Exatamente, tudo tem a solução. Coloque seu joelho em terra e peça que você vai receber o seu resultado. E não pergunte o porquê. Ai, mas por que comigo? Por que com minha mãe? Por que com meu marido? Por que com minha filha? Não vá atrás dos porquês. Porque às vezes os porquês eles têm uma interrogação maior do que a gente. Só busque o resultado. Né? Tente, ore, peça, converse, extravase aquilo. Também não guarde para você. Porque a principal coisa ruim é a gente guardar o que seja, né? Pra dentro da gente. É horrível. Eu sei que tem gente, mas você falar pra sua vida pra todo mundo, isso atrasa. Gente, eu acredito que você. O que vai atrasar é o que você vai sentir presa dentro de você, que você vai estar se remoendo e sofrendo sozinha. Eu acho que isso é pior. Né? Quando a gente divide a dor com o próximo, eu acredito que se torna mais leve. Então, quando você precisar de conversar, eu acredito que aqui existem pessoas que têm. O grupo da gente, né? Procura alguma pessoa do grupo. Agora também, né? Eu estou aqui disponível. Também, se eu precisar de ajuda, eu procuro. Você sabe com quem você deve conversar e você não deve conversar. Tem pessoas que, se você não conversar com elas, sai pior do que você tem que falar. Essa pessoa já tem uma carga negativa. Já tem uma A gente sabe que isso não é verdade com ela. Entendeu? Professora? Oi. Muito obrigada por Deus ter lhe usado hoje, porque eu tenho certeza que Deus lutou para mim que estou em casa. Mulher, quem vai chorar? Quem vai chorar hoje foi a aula de humanidade. É sério, professora. Eu acredito. Muitas vezes Deus usa as pessoas que a gente nunca viu para falar com a gente. Isso é verdade. E Deus lhe usou hoje. Eu tenho uma fé tremenda. Eu acredito que tudo é pela permissão de Deus. Tudo que a gente vivencia. E eu acredito muito, igual o Cleide já falou, eu acredito que Deus usa muitas pessoas. Muito. Independentemente de qualquer coisa. E todos os dias eu busco Ele para justamente Ele me saber, para me usar. Eu sempre digo a Ele, Deus, eu não quero aparecer de jeito nenhum. Eu quero que o Senhor apareça sempre na minha figura, né? Então eu me emociono, porque eu sinto a presença de Deus em cada detalhe, é verdade. É o próprio Deus. E eu tenho a escolha, né? De querer Deus, as atitudes, usar o que Deus me deu para aquilo e também para o que Ele me deu. É verdade. Vamos falar de novo. Ninguém tem mais de 10 amigos. Se você pegar as suas duas mãos e contar mais de 10 amigos, você conta 10 do resto. Vamos embora, né? Vamos embora. Hoje foi a aula da libertação.
Do choro. Do choro, mas é isso mesmo, porque quando a gente sente que realmente a gente não está aqui para ter riqueza, a gente não está aqui Até pra chorar, acumular. professora, alivia, viu? Isso, a gente não está eu acredito que a gente está na terra para servir o próximo, independentemente do que seja. Não é para juntar riqueza, não é para juntar troféu, não é para juntar ouro. Comissão. Isso, exatamente. Então, assim, eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas acham que a vida é feliz se tiver um dinheiro bom na conta. E às vezes a pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. E muitas vezes isso é tão pesado. O autor da nossa vida é o maior servidor da terra. Isso, verdade. Verdade. Ei, vamos terminar aqui, que a gente falta 15 minutos para terminar a esquizofrenia. Vamos lá, né, gente? A esquizofrenia ela é um transtorno, né, que afeta justamente aí a alteração da mente. Então, a esquizofrenia ela é uma doença psiquiátrica, certo? Caracterizada por alterações no funcionamento da mente, que provoca distúrbios do pensamento e das emoções. Mudanças no comportamento, além da perda da noção, isso é muito importante, da realidade e do juízo crítico. Então, professora, o transtorno mental, aliás, a esquizofrenia é um transtorno mental? Isso, certo? É um transtorno mental que afeta justamente aí o pensamento, as emoções e a realidade da pessoa. O paciente que é esquizofrênico, ele perde totalmente a noção da realidade, né? E o paciente, ele altera as suas emoções. O paciente que tinha, por exemplo, tem muitos pacientes que são esquizofrênicos que teve uma vida longa, normal, né? E quando chegou num momento da sua vida, desenvolveu a esquizofrenia. E aí a pessoa perde todo o seu juízo crítico da realidade. Começa a dizer que está ouvindo vozes, começa a dizer que está vendo, começa a dizer que está agindo dessa forma, por causa que tem pessoas que estão dentro da cabeça dela mandando fazer isso, né? E nós sabemos que tudo isso é perseguição, né? Tem, bastante. Então, acontece uma alteração, né, totalmente na região cerebral desse paciente que vai mandar essas informações que tira todo o senso de realidade. É real você ouvir vozes? É real você ver coisas? Dizer que tem uma pessoa dentro da sua cabeça lendo os seus pensamentos? Não. Isso foge da nossa realidade, né? E o esquizofrênico, ele age exatamente dessa forma. Então, a esquizofrenia ela pode ser desenvolvida desde a fase infantil, certo? Tem crianças que podem já nascer esquizofrênicas, mas também pode ser desenvolvida no decorrer da vida. E a esquizofrenia ela é uma doença crônica, você vai conviver com ela pro resto da sua vida. Então, tem pessoas que desenvolvem depois que já tem filhos, depois de um casamento, depois que já está com a vida muito bem, né? Muitas vezes a pessoa tem uma perda, alguma coisa, aquilo está bem escondido, né? Socorro, o que a ciência aceita pela esquizofrenia é que a mesma linha do autismo, que possa vir de questões genéticas, né? Se você tem na família pessoas com algum problema psiquiátrico, a esquizofrenia ela pode vir por esse conceito, mas por algo assim inexplicado a gente não consegue dizer, né? Mas eu acredito que algumas situações podem estimular aquilo que a pessoa já tem. Já uma depressão, né? Já está lá. Então, quando mexeu o emocional, aí ela é desse jeito. Ela é dessa formazinha mesmo. O paciente ele já é esquizofrênico, mas já está adormecido. E aí, após algum trauma, pode desenvolver, né? E aí, a esquizofrenia, ela tem uns sintomas positivos, que é quando o paciente surta no primeiro momento. Como é isso, professora? Os sintomas positivos ele está relacionado ao surto psicótico, caracterizado por delírios, alucinações e alteração do pensamento. A pessoa começa a dizer, né, e acredita vivamente do que não é real, que está sendo perseguida. A pessoa fala mesmo, olha, eu vim pra cá, mas eu vim com medo porque tem uma pessoa me perseguindo. Inicialmente, as pessoas podem até acreditar, mas depois, essa conversação, ela vai criando uma intensidade maior, né? E aí a gente vai perceber que aquilo não é da realidade do paciente.
Alucinações, os 5 sentidos ficam afetados. São percepções vividas e claras de coisas que existem, que não existem, como por exemplo ouvir vozes. Eu tive um paciente que quebrou uma máquina de lavar na minha frente, dizendo que lá dentro ele estava ouvindo uma voz, dizendo que era para quebrar, porque tinha, aquela máquina estava com algum espírito ruim dentro. Ele quebrou todinha só no chute e no bufé. Né? E aí ele dizia que tinha uma pessoa dentro da cabeça dele mandando ele quebrar essa máquina enquanto antes. Então, é real? Não. Mas na cabeça dele ele está acreditando vivamente naquela situação. Alterações de pensamento, os pensamentos ficam confusos, de modo que o portador tem a sensação que seus próprios pensamentos podem ser lidos. Né? É real? Não, mas ele acha, realmente, jura de pé junto que isso pode acontecer. Tudo isso pela alteração que a esquizofrenia pode causar no cérebro do paciente. Os sintomas negativos é o que o paciente vai conviver na fase crônica, pro resto da vida. Aquela frase, os sintomas positivos foi da fase aguda, quando o paciente surta. Né? Quando o paciente surta e começa a dizer que estão querendo matar ele, estão querendo perseguir, ele está ouvindo vozes, alguém está entrando na cabeça dele, aí é no surto. Depois que o paciente começa a fazer tratamento, que ele começa a ter acompanhamento com o psiquiatra, tudo bem certinho, o paciente ele vai viver agora na fase crônica da doença, ele vai conviver com ela pro resto da vida. O paciente que desenvolve a esquizofrenia não tem cura. Desenvolveu, acabou-se. Ele vai ter que aprender a conviver com ela, fazendo terapias e tomando medicamento. Por quê? Se ele tomar um medicamento bem certinho na fase crônica, ele não vai ter mais surtos. Mas a partir do momento que ele não toma medicamentos, ou o medicamento não está mais fazendo efeito, aí ele começa a ter surtos novamente. E aí o risco que as pessoas têm tanto medo de trabalhar com paciente esquizofrênico é no momento do surto. E quando eles surtam, eles não têm amor por ninguém, não têm apego por ninguém, e aí é um pouco complicado. Sintomas negativos: cognição comprometida e apatia, a perda da vontade de realizar atividades diárias. Antes era prazerosa, hoje em dia não é mais. Alteração do afeto, dificuldade em demonstrar seus sentimentos e emoções. Elaboração de frases e pensamentos incoerentes. Eles estão conversando uma coisa, mas quando você menos espera, desce de ladeira abaixo. Aquilo que estava falando foi totalmente aleatório. Então acontece também, isso é bem característico da esquizofrenia, certo? Cuidados que vocês, cuidadores, devem ter com esse paciente. Ouvir o paciente, falar apenas o necessário, porque tudo que vocês falarem pode ser usado contra vocês. Não contra-argumentar, não retrucar, não desqualificar, certo? E propor atividades relaxantes e ocupacionais para que esse paciente venha ter um tempo mais ocupado e não ficar sempre só pensando em coisas ruins, né? Eu tive uma tia esquizofrênica, eu vou só contar, vou falar que descontraí. Sim. Ela, quando viu o voo, ela já tinha, ela tomava remédio, mas aí desenvolveu a esquizofrenia. Então ela arranjou um namorado virtual. Eita. Ela namorou, mas a gente ia... Mas ela no celular? Não, ela batizou o nome dele até o Teobaldo. Eita. Aí Teobaldo tinha um irmão, perguntou se minha cunhada queria que ela fosse Eita, menina. Então, fugiu totalmente da realidade, né? Por que eu estou colocando? Não retrucar. Então, chegar para minha mãe. Aí minha mãe queria mostrar a ele. Disse, mamãe, é seu cunhado. A minha mãe ia comigo, porque ela disse, sou portador de seu filho. Quando eu cheguei para minha mãe e disse, olha, seu cunhado, acolha, não, era irmão, sim, acolha seu cunhado no travesseiro da maneira que ele vier. Quando ele faz. Então, a única porque quando pessoa, vocês estavam dizendo que não, mais estressada minha mãe, minha outra tia, vocês, por isso que ela dela era bichinha, por isso que bichinha é desse jeito, porque vocês, então eu fui com ela, com o psiquiatra, minha outra prima, aí o psiquiatra foi disse, a única pessoa que vai ter paciência de cuidar com ela é essa. Que era com você. Comigo, ele disse, você tem um jeito, e a única pessoa que ela confiava era mim, e depois de mim minha outra prima. Porque todo mundo queria. Ficava, eu disse, ela não é normal. Ou você anda na linha de ser meu tio. Eu disse, meu tio chegou. Você é doida, socorro. E ela andava com ele
como se fosse com ele na mão, era Ela vinha pra mesa, fazer a refeição e vinha por. com o travesseiro. Eu não sei quem não tem lá pra sentar. É desse jeito. É desse jeito. Eu lia, eu sofri, você. Então ela fumava, né? Então ela teve aquela época da dengue, ela chamava quente. Ela de um avião, estava passando em cima, acho que é um filme, ia metralhar ela, porque ela estava fumando e estava dizendo que era maconha. Eita, menina. Entendeu? Aí, foi quando eu disse, mas tá doida, que mais? Eu disse, bem não, porque a senhora tem uma advogada que manda nesse povo tudo isso. Você Mas entra é. na ilusão dele e resolve o E problema. resolve o problema. É pior do que você ficar dizendo, deixa ser doido, também que isso é verdade, retrucar, ficar falando. Aí o negócio vai mais de mal a pior, não adianta. E eles têm que ter alguém para confiar para poder obedecer. É. Senão, Verdade. E E aí, aí, e aí os cuidados que vocês devem ter na rotina é evitar o estresse, aí é onde entra, auxiliar o cuidado com o sono, observar os efeitos do medicamento, porque às vezes o paciente entra em surto por causa justamente que a medicação não está fazendo mais efeito, evitar a interação medicamentosa com as outras substâncias, levar o paciente frequentemente ao psicólogo, criar uma rotina saudável e evitar o isolamento social e praticar atividade física, que sempre é bom. Né? É bem complicado. Né? Então, esses são os pontos aí. Eu acho tão engraçado. ela tinha uma grande virtude, né? A família da gente gosta muito de conversar, de interagir. É próprio, a gente tem uma própria vida social e Sim. familiar. Então, pra onde eu ia, levava ela, né? Sim. A Maria, porque eu disse que a Maria já apresentou Teobaldo. Olha, ela vai chamar, não acredito. Eu disse, cara, ela tem que conversar. Ai, Jesus. Mas ela sempre foi esquizofrênica, não? Ela quer dizer, é por isso que eu digo, ela aqui, quando perdeu o marido, quando ela ficou viúva, Pois aí ela a viu. doença apareceu. Aí teve a dengue, ela fumava. Aí teve a dengue que achou de fumar, com o outro positivo. Menina, que Eu bom. disse, ó, dengue, bendita. Não é isso? A Delma. Oi. A Delma? Sim. É que você faz as máscaras, eu não consigo associar a voz à pessoa. Adriana Xavier. Adriana? Aqui. Sim. Eu preciso ficar sabendo quem é para mim começar a associar vocês ao nome. Cleonice. Cleonice falou semana passada, não foi? Edneide Cristina. Edneide. quando eu estou lá, minha Cristina É, né? Helenice Vicente. Helenice. Francisca de Fátima. Ioneide Ribeiro. Ioneide. Isabelle Lissara. Jaci Pacheco Galdino. Josenilda. Lécia. Lécia que tem a poção aí da juventude. Maria da Conceição. Mas foi essa quando ela veio, e ela tem 50 anos. Maria de Fátima. 53, eu acho. Maria de Socorro. Sou eu, professora. Maria Elilda. Não. Maria Janaída. Maria Luísa. Presente. Ah, Maria Luísa já tinha colocado a presença. Maria Sueli Calixto. Sueli. Nicilene. Não. Osana Lima. Sebastiana Teixeira. E Valquíria Rocha. Mais alguém que eu não chamei? Vocês que estão Já botou minha presença, né, professora? Todo mundo que entrou online eu coloquei já. Ah, Foi glória a eu já chamando Deus. e colocando.
Gente, próximo conteúdo a gente vai falar sobre Encompresse e Enores no capítulo de vocês, certo? Deixa a nossa frase de hoje que diz: não espere o futuro mudar a tua vida, porque o futuro é a consistência do seu presente. Então, essa é a nossa frase para finalizar a aula e vocês estão liberadas. Eita, menina! A foto não deixa, viu? Solta o som, DJ. Deixa eu ver aqui. Corre Júnior não. Corre Júnior não. Tá comigo aqui, ó. Vai correr. Tchau, até quinta.